Perguntam, e o Brasil, Fabiana? O Brasil tem tecnologia? Pouquíssima, gente. Muito pouco. E capital? O Brasil tem capital? Muito. Sim, o Brasil tem capital. O Brasil, gente, ele já chegou a ser a 6ª economia do mundo. De acordo com a pesquisa no início de 2020, os economistas, eles apontam que no final dessa década, o Brasil vai ser aí a 9ª economia do mundo. A 9ª economia. Lembrando que o Brasil, desde 2014, está aí passando por uma crise. A gente ainda não saiu completamente dessa crise. Hoje, com essa pandemia do Covid-19, com certeza nós vamos ter uma reorganização no espaço mundial, né? Não sabemos como vai ficar. E aí essa pesquisa que os economistas fizeram foi no início do ano, né? Vamos ver como vai ficar. Então, o Brasil tende aí a ser a 9ª economia. Ué, mas como assim, Fabiana? Como a 9ª economia? Certo, gente, o questionamento seu ele está super certo. É lógico que isso aí se trata em relação à produção, ao PIB do país. Se a gente for olhar aí nessas tabelas, vai ficar até à frente do PIB do Canadá, né? De acordo com o estudo desses especialistas. Porém, isso nada tem a ver com a questão de condições de vida da população, tá? O valor do PIB do Brasil e as condições de vida, como vivem a população do Brasil, não tem nada a ver. Infelizmente, não tem nada a ver. O Brasil, dentre os quase 200 países que nós temos no mundo, o Brasil vai estar dentre os 10 países com a maior desigualdade social do planeta. Né? Nós somos um dos 10 países que tem a maior concentração de renda. Esses dados, eles são revelados no índice de Gini. Lembrando que o índice de Gini é uma tabela que mede a desigualdade social do mundo. Nós temos lá o IDH, né, que também vai fazer essa medição. O IDH ele vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor é o IDH do país. O IDH ele vai analisar educação, saúde e renda per capita. Porém, aí essas medições do IDH, gente, elas já estão assim ultrapassadas porque elas não conseguem medir na realidade qual que é as condições de vida em que aquele país vive. Quando se trata de médias, elas não vão revelar sempre a realidade, né? O IDH vai apontar que o IDH do Brasil é elevado. Elevado, a gente imagina que a população vive em ótimas condições. Não é isso que a gente verifica. Então, nós vamos ter o índice de Gini, que ele vai calcular melhor isso aí. Então, o índice de Gini ele também vai de 0 a 1. Porém, quanto mais próximo de 0, é melhor o índice de Gini. E ele vai mostrar a concentração de renda do país. E o Brasil aí, então, está bem próximo de 1, apresenta péssimas condições, porque nós temos essa grande desigualdade social. Então, o que é que nós vamos ter? Que o Brasil, ele tem capital, porém, ele não tem tecnologia. Um país como o nosso, que não investe em educação, ele não vai ter tecnologia. Ele não vai ter um domínio da economia mundial, no que se refere a ser desenvolvido. Porque primeiro a gente tem que ter um repasse aí desse PIB, né, na melhoria das condições de vida da população. E o nosso país, ele não tem feito isso aí. Outra questão, então, que a gente tem que analisar, quem é que está mandando no mundo, então? Nós vamos ter os países da Europa Ocidental, os Estados Unidos, a China e o Japão como detentores do capital e da tecnologia no mundo. E então a gente pode concluir que esses são os países que estão mandando no planeta atualmente, né? No mundo atualmente. Dentro das características de globalização, nós não podemos esquecer do consumo, né? O consumo dos diversos produtos. O consumo ele tem aumentado muito nesse processo de globalização. Até mesmo porque a globalização ela faz muito aí uma propaganda para isso. A gente já discutiu, né, naquele texto, no vídeo, a história das coisas, e a gente viu como anda o consumo no mundo hoje. E esse consumo, quanto maior esse consumo, nós vamos ter atrelado ao consumismo a degradação ambiental. Quanto maior o consumo, maior a degradação ambiental. Na aula passada também a gente viu aí alguns problemas ambientais e elas vão estar atreladas aí a esse consumo sim que nós temos. Uma outra questão, outra característica que a gente tem que lembrar aí dentro
globalização vai ser a formação de blocos econômicos regionais. A formação de blocos, gente, os países eles reúnem-se em bloco para porque nós estamos hoje inseridos num processo de fluxo, de internacionalização de capital. Então, quando o país ele se reúne localmente aí em blocos, regionalmente em blocos, para disputar um mercado mundial. Então, se torna mais fácil para ele, juntamente com países ali companheiros, formar blocos regionalmente, para ter mais força para disputar globalmente. Outra questão que nós temos que levar em conta aí dentro da globalização vai ser o neoliberalismo. O neoliberalismo, ele é uma releitura do liberalismo clássico que nós tivemos lá atrás. E o que é que esse neoliberalismo ele busca? Ele busca então aí as privatizações, né? Que é retirar aí da mão do governo as estatais, as empresas estatais e privatizar essa empresa. Juntamente com isso, eles pregam então aí o Estado mínimo, que é a mínima atuação do governo sobre a economia, o arrojo salarial, e nós vamos ter aí também uma diminuição dos direitos trabalhistas. Então a gente vai ver que o neoliberalismo ele é muito perverso. No Brasil nós tivemos aí uma grande onda de neoliberalismo no início da década de 90, que foi justamente o período em que muitas empresas brasileiras, né, estatais, elas se tornaram privatizadas. Nós podemos citar como exemplo aí a Vale do Rio Doce, né, que hoje é uma multinacional, uma transnacional, e é chamada de Vale. Uma outra questão também, uma outra característica que nós temos que citar é a DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Atualmente nós temos então a nova DIT, a nova Divisão Internacional do Trabalho. O que é isso aí? No passado, nas outras fases aí da globalização, a gente vai verificar que os países pobres, a dinâmica era o seguinte, né? Os países subdesenvolvidos, eles forneciam produtos primários, né? Todos os produtos relacionados ao setor primário da economia, os países subdesenvolvidos é que fornecia para o mundo. E os países desenvolvidos forneciam para a gente produtos industrializados. Só que atualmente a gente vai perceber que praticamente todos os países do mundo, inclusive o Brasil, que é um país emergente, né, uma nova categoria emergente ou em desenvolvimento, que são países subdesenvolvidos altamente industrializados, hoje nós exportamos produtos industrializados, né? Então, o que acontece? Mas o que mudou, Fabiana? Os países ricos, gente, eles já não têm mais interesse de produzir esses produtos industrializados que não requerem muita tecnologia. Então, eles estão deixando a cargo desses países em desenvolvimento essa produção e eles ficam, né, elaborando, então, aí, produtos que precisam de muita tecnologia no seu processo de produção. Essa é a nova DIT. E aí, o que vai vir forte dentro da nova DIT, então? A atuação das multinacionais. E nós sabemos hoje que os produtos é difícil a gente colocar uma nacionalidade por produto, porque a forma de produção dentro dessa nova DIT, ela se encontra espalhada pelos 4 cantos, né, do planeta. Ou seja, cada país, cada localidade produz aquela peça ou aquela parte onde vai ser mais vantajoso para a multinacional, né? Aquele país onde que eles vão ter melhores condições, onde vai obter maior lucro. Porque o objetivo da multinacional se instalar nesses países é obter o lucro. Lembrando, gente, que as filiais, elas dão mais lucro que a sede. Porque a sede, ela está localizada no país de origem, no país desenvolvido, onde a população tem ótimas condições de vida, ótimos salários, então elas vão fornecer menos lucro que as filiais. Então, cada peça desse produto, como eu estava dizendo, né, nessa nova DIT, vai ser produzida em um determinado lugar. Depois, essas peças são todas reunidas em uma fábrica. Vamos pegar, por exemplo, o Brasil, uma montadora de carro, vamos imaginar. Então, essas peças, elas vêm todas desses lugares que estão espalhados, reúnem no Brasil e o veículo é montado no Brasil. Então, essa é a nova DIT, essa é a nova Divisão Internacional do Trabalho.
Na próxima aula, nós damos sequência aí ao nosso conteúdo de globalização.